Agora é briga de foice no escuro. Malafaia versus Damares. A briga entre evangélicos que aprofunda o racha da direita brasileira. O pastor tem feito ataques consecutivos à senadora do Republicanos após ela falar sobre envolvimento de religiosos em esquema de corrupção. Uma briga entre dois evangélicos importantes da política nacional aprofundou nos últimos dias os flancos do racha que se desenvolve na direita bolsonarista desde meados do ano passado. Após a senadora Damares Alves afirmar em uma entrevista que pastores evangélicos de grandes igrejas estavam envolvidos no esquema de corrupção do INSS e dizer ainda que religiosos estavam fazendo lobby no Congresso Nacional para evitar que a investigação fosse para frente nesta seara, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo... Bom, gente, jornalistas, identifiquem, por favor, que Assembleia de Deus que é, porque, né... Passou a atacar a parlamentar publicamente. O Malafaia. Linguaruda, Malafaia acusa Damares de manchar a imagem de líderes evangélicos. Após o acontecimento de Malafaia, as declarações da senadora... Após a reação de Malafaia às declarações da senadora sobre possível envolvimento de líderes religiosos em fraudes contra empresários, Damares afirma que as declarações constam de requisitos... Nossa, que texto ruim! De requerimentos e documentos oficiais da comissão. Damares rebate Malafaia e divulga a lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS. O pastor trucou, a senadora foi lá e meteu um 6. Senadora mencionou em entrevista que havia pastores e igrejas alvos de requerimentos na comissão. Pastor afirmou que a declaração era conversa fiada. Igrejas citadas classificam lista como inverídica e criticam a menção sem que uma investigação fosse concluída. A senadora Damares Alves divulgou na quarta-feira, dia 14, uma lista de pastores e igrejas que são alvos de requerimentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A publicação é uma resposta ao pastor evangélico Silas Malafaia, que cobrou nomes. Heber Trigueiro, presidente da Adoração Church, que consta na lista, criticou a menção sem que uma investigação fosse concluída. Em nota, a Igreja Evangélica Campo de Anatote afirmou ter sido associada de forma inverídica à CPI do INSS. Disse ainda que se os requerimentos de transferência de sigilo foram aprovados, a instituição se compromete a colaborar. O pastor André Valadão, também implicado e envolvido, afirmou que os requerimentos citam seu nome, configuram um ato de perseguição e não se sustentam. Por que a Damares, a CPMI vão te perseguir, André Valadão? Qual que é a tua relevância para isso? Damares diz que Malafaia deveria orar, ao invés de se doer, e põe líder da bancada evangélica na mira, Sóstenes, na mira, porque Sóstenes é capacho de Malafaia, para quem não sabe. Senadora diz que sofreu pressões para que igrejas não fossem investigadas pela CPI do INSS. Olha só como as coisas funcionam. E aí, um tweet clássico de Silas Malafaia, daquele jeito... Ontem à tarde. Ontem à tarde, eu vou ler, mas você imagina aí Silas Malafaia falando como ele fala, né? Daquele jeito bucurroto, verborrágico dele. Senadora Damares, não seja cínica e nem mentirosa. A senhora fez uma denúncia no SBT dizendo que grandes igrejas evangélicas estavam envolvidas na roubalheira do INSS sem citar o nome de nenhuma. Só citou igrejas e pastores depois que eu denunciei sua farsa. Eu gosto do jeito que ele fala, como se ele fosse o guardião, sabe, Pava, das investigações da moral brasileira. Até agora não citou um nome de uma grande igreja e nem... Agora foi engraçado, né? Porque ele está dizendo que a igreja do Valadão não é grande. Aliás, o Malafaia se incomoda com o André Valadão e a gente quer que vocês briguem, desgraçados. E nem quem fez lobby para a senhora ficar calada. Esse é um desafio grave, é uma acusação grave, né?
falar que a senadora sofreu lobby para ficar calada. O desafio continua de pé. Quais são as grandes igrejas? Só citou pequenas igrejas sem relevância em documentos expostos anteriormente. A senhora, além de precisar orar, precisa se converter para deixar a mentira e falar a verdade. Queria ter aquele áudio assim, ihu! Briguem! Briguem. Pá, só um detalhe que eu notei aqui. Silas Malafaia diminuiu drasticamente a quantidade de pontos de exclamação que ele costumava usar, hein? Olha, impressionante. Às vezes, enfim, deve ter assessora ajudando, assim, porque além das exclamações, estava com muito, sempre com vários erros de ortografia também, né? Eu notei outra, eu não coloquei o número de curtidas no post, Will, mas eu lembro certinho, hoje de manhã estava com 777, o que para os padrões malafaicos, para os padrões extremistas, para os padrões bolsoafetivos, é nada. Então, esse momento ruim de repercussão, assim, a direita está sendo atacada por todos os lados. Na verdade, não é atacada, ela está sendo revelada, está sendo desnudada, e o quadro não é exatamente interessante. E quando eu falo em desnudado, eu peço carinhosamente que vocês não imaginem esses dois líderes da briga, esses dois líderes desnudados, porque realmente seria, assim, uma visão dantesca, para não dizer infernal. Que história é essa que a igreja, sendo pequena, o escândalo de corrupção é menor ou não é tão reprovável, Will? De onde passou pela cabeça do religioso, do empresário da fé, dizer que não tem igreja grande? O problema não é a grandeza, o problema é o tipo de coisa que está sendo engendrado nas zonas escuras evangélicas. E junto com isso, a gente vai lembrar, já falamos hoje aí do seu Sóstenes. Então, o senhor também tem as dívidas de 30 milhões da sua igreja, como 30 milhões para uma igreja tão mega como a sua, esse valor não é muito importante. Como que chama quando a empresa pede falência aí, doutor Will? Como que é? Recuperação judicial, antes da falência. Recuperação judicial da Central Gospel também não tem. Qual que é a relação das suas dívidas com o seu patrimônio? Que o senhor falou que não revela para ninguém. Porque 30 milhões de dívidas da igreja, mais não sei quanto de dívidas a Central Gospel, não recolhendo impostos. O senhor acha que isso é um bom exemplo? O senhor é mau exemplo como empresário, fraco, inclusive, muito fraco, botou tudo parente, aí sobrinha para cantar, outro para não sei o quê, gente para escrever seus livros, enfim. O senhor é péssimo como empresário e como representante de Jesus, o senhor o senhor é um embuste. Não tem outra palavra, desculpa. Não tem outra palavra. Não tem. O que o senhor faz, esse tipo de briga pública, porque o senhor se acostumou a ganhar manchete, assim, como bom bolsonarista, né? Fazendo escândalo, né? Berrando. Sim. Mas como exemplo... fazendo escândalo e berrando, mas quando a PF aparece, pianinho, né? Nem coloquei que ele disse ontem ao Metrópolis que foi top ele ter sido convocado e que ele vai dar uma lavada. Obrigado aos petistas que me convocaram, que eu vou... Então, ele acha que, assim, onde ele estiver, enfim... duro. O pastor Malafaia, o bom das coisas é que quanto mais o povo te conhece, menos ele te compra, né? Menos ele compra o teu discurso, né? E o senhor está cada vez menor, o senhor não percebeu. Mas você tem cada vez menos apoio. Mas você não vê... Aliás, não tem, né? A gente que está no meio evangélico faz tempo sabe que Silas Malafaia gosta de gritar assim, ele grita sozinho, as pessoas acham que ele é apoiado pelos evangélicos, ele não é. Ele finge que ele posa que mas não é. Eu só teria que reconhecer uma coisa, e é sempre bom a gente falar do contraditório. Se alguém mandar o corte disso, o pastor Malafaia, eu devo reconhecer
que mesmo figuras controversas como o senhor deixam legado, tá? E o legado do senhor está aí. A Petra Costa registrou o seu legado para esse momento do Brasil. E isso, seus netos, as pessoas que carregam o seu sobrenome e que não têm a felicidade de ser como o nosso querido Cláudio Malafaia, mas as pessoas que carregam seu nome, seus descendentes vão lembrar do seu legado absolutamente nefasto e registrado com maestria pela cineasta Petra Costa. Que documentário que pode, inclusive, ganhar o Oscar. Aí. Ou seja, o mundo inteiro vai saber, vai conhecer a quem o senhor serve. É isso aí. Boa! Olha, gente, audiência incrível. Não esqueçam do like, se inscrevam para a gente fortalecer a resistência. Sempre muito bem-vindo. Temos lives aqui, live de comentários e as notícias de sábado, de terça, lives de café com pava, muita coisa boa, segunda, quarta e sexta. E vamos falar sobre coisa bacana aqui, lançamento de livros, Ed Pavarino. Vai lá. Olha só, Evangelistão, novo livro do pastor Sérgio Duzilek, nosso companheiro tradicional aqui aos sábados, vai ser lançado dia 31 de janeiro, a partir das 10 horas, no Camarada Camarão, aqui em São Paulo. E para celebrar esse lançamento, nós vamos ter um papo com quem? Com o pastor Ricardo Gondim, e além do pastor Sérgio Duzilek. Vocês imaginam como vai ser esse papo, gente.